como foi o impacto para Graciele? Amigos próximos contam que a influenciadora não conseguiu se recuperar rapidamente. A cena foi dramática e fontes afirmam que ela se isolou, chorando em um dos quartos da casa. O clima foi de luto. As redes sociais explodiram e a polarização tomou conta de tudo. Enquanto fãs de Zilu celebravam a vitória, seguidores de Graciele tentavam defender sua posição, argumentando que ela não deveria pagar por um passado distante. O desfecho trouxe à tona questões antigas, como a maneira como Graciele chegou à vida de Zezé e a rejeição que sempre existiu da parte dos filhos de Zezé, especialmente Vanessa e Camila. Mas o que será do futuro de Zezé e Graciele? O cantor, que havia se mostrado sempre em união com sua companheira nas redes sociais, optou pelo silêncio absoluto após a derrota judicial. Isso só aumentou os rumores de que a situação estava mais complicada do que imaginávamos. Nos bastidores, comentam que essa derrota pode ser um divisor de águas no relacionamento deles. É que essa batalha vai muito além de uma disputa judicial. Ela remonta a uma série de questões não resolvidas dentro do relacionamento que Graciele tentava esconder até dos olhos mais atentos. O que estava em jogo não era apenas a divisão de bens, mas o próprio poder e influência que ela exercia na vida do cantor. Graciele Lacerda, que sempre se apresentou como uma mulher firme e inabalável ao lado de Zezé, agora se vê diante de uma realidade que jamais imaginou enfrentar. Após anos de uma convivência aparentemente sólida, onde ela se destacou como a peça central na vida pessoal e financeira de Zezé, Graciele agora é forçada a lidar com uma perda que não só abalou sua estabilidade financeira, mas também comprometeu a imagem de força que tanto cultivou. Para muitos, sua figura representava o equilíbrio da vida de Zezé, mas agora, diante dessa derrota, a exibição de vulnerabilidade foi inevitável. Fontes próximas revelam que, ao receber a notícia da decisão judicial, Graciele não conseguiu disfarçar as lágrimas. A dor foi visível e o choque foi tão grande que ela parecia será um dos momentos mais marcantes dessa história. Mas será que Graciele se recuperará? Sua imagem como influenciadora depende da sua capacidade de retomar a confiança, mas agora ela terá que lidar com uma ferida profunda que a vitória de Zilu trouxe. E o que fazer agora para Zilu? Sua vitória não apenas coloca em xeque a posição de Graciele, mas também a coloca em um novo patamar. Agora, ela pode investir em novos projetos, focar em sua vida pessoal e até mesmo explorar novos rumos em sua vida amorosa. Mas, apesar de toda a vitória, Zilu mantém uma postura discreta, não tripudiando sobre a derrota de Graciele. Para muitos, isso só fortalece ainda mais a imagem de mulher resiliente que ela vem cultivando. O futuro de todos os envolvidos agora é um grande mistério. Zilu conseguiu conquistar não só a vitória jurídica, mas também o respeito de muitos que antes a julgavam. Para Graciele e Zezé, essa derrota pode ser o começo de uma fase ainda mais turbulenta. O relacionamento deles, já Graciele Lacerda, que sempre se apresentou como uma mulher firme e inabalável ao lado de Zezé, agora se vê diante de uma realidade que jamais imaginou enfrentar. Após anos de uma convivência aparentemente sólida, onde ela se destacou como a peça central na vida pessoal e financeira de Zezé, Graciele agora é forçada a lidar com uma perda que não só abalou sua estabilidade financeira, mas também comprometeu a imagem de força que tanto cultivou. Para muitos, sua figura representava o equilíbrio da vida de Zezé, mas agora, diante dessa derrota, a exibição de vulnerabilidade foi inevitável. Fontes próximas revelam que, ao receber a notícia da decisão judicial, Graciele não conseguiu disfarçar as lágrimas. A dor foi visível e o choque foi tão grande que ela parecia não conseguir acreditar que o que estava vendo era real. O impacto dessa derrota não foi só emocional, mas simbólico. A mulher que durante tanto tempo foi apontada como a responsável pela gestão da fortuna de Zezé, agora se vê sem nada. A vitória que ninguém esperava e que abalou os alicerces do universo sertanejo. Zilu Camargo saiu vitoriosa em uma batalha judicial contra Zezé e Graciele Lacerda, e a repercussão foi de tirar o fôlego. Um processo que parecia sem fim, mas que trouxe uma surpresa bombástica que ninguém esperava que tudo tomaria este rumo.
Antes de sabermos todos os detalhes, quero saber, você também acompanha de perto as polêmicas da família Camargo? Qual é a sua opinião sobre Zilu, Zezé e Graciele? Entre 0 e 10, qual nota você daria para cada um deles hoje? Deixe sua opinião nos comentários, porque queremos saber sua visão sobre esse enredo cheio de reviravoltas. Zilu Camargo, ex-esposa de Zezé, e Graciele Lacerda, a atual companheira do cantor, estão no epicentro de uma disputa que já parecia sem fim. Uma batalha judicial que se estendeu por anos, onde a disputa não envolvia apenas bens materiais, mas também os sentimentos e desgastes de um casamento de décadas. Para Zilu, a vitória foi mais do que apenas o fim de uma batalha judicial, foi o recomeço de sua jornada de autossuficiência e revalidação. Durante anos, ela foi rotulada como a ex-esposa de Zezé, alguém que, na visão de muitos, estava condenada ao anonimato e ao esquecimento, principalmente após o término do casamento. Suas desavenças com Zezé eram frequentemente expostas publicamente e ela foi alvo de piadas e críticas, como se sua dor não fosse válida. Mas agora, após anos de desgaste e uma luta feroz, Zilu se levanta como a grande vencedora moral dessa história. Não foi apenas uma vitória no tribunal, foi uma verdadeira virada de jogo. Ela não só reconquistou o que foi dela por direito, mas também resgatou sua dignidade e imagem pública, mostrando que sua história não estava e nem deveria ser definida apenas pelo casamento com Zezé. Quando Zilu soube da decisão favorável, fontes próximas revelam que... E como foi o impacto para Graciele? Amigos próximos contam que a influenciadora não conseguiu se recuperar rapidamente. A cena foi dramática e fontes afirmam que ela se isolou, chorando em um dos quartos da casa. O clima foi de luto. As redes sociais explodiram e a polarização tomou conta de tudo. Enquanto fãs de Zilu celebravam a vitória, seguidores de Graciele tentavam defender sua posição, argumentando que ela não deveria pagar por um passado distante. O desfecho trouxe à tona questões antigas, como a maneira como Graciele chegou à vida de Zezé e a rejeição que sempre existiu da parte dos filhos de Zezé, especialmente Vanessa e Camila. Mas o que será do futuro de Zezé e Graciele? O cantor, que havia se mostrado sempre em união com sua companheira nas redes sociais, optou pelo silêncio absoluto após a derrota judicial. Isso só aumentou os rumores de que a situação estava mais complicada do que imaginávamos. Nos bastidores, comentam que essa derrota pode ser um divisor de águas no relacionamento deles. É que essa batalha vai muito além de uma disputa judicial. Ela remonta a uma série de questões não resolvidas dentro do relacionamento que Graciele tentava esconder até dos olhos mais atentos. O que estava em jogo não era apenas a divisão de bens, mas o próprio poder e influência que ela exercia na vida do cantor. Graciele Lacerda, que sempre se apresentou como uma mulher firme e inabalável ao lado de Zezé, agora se vê diante de uma realidade que jamais imaginou enfrentar. Após anos de uma convivência aparentemente sólida, onde ela se destacou como a peça central na vida pessoal e financeira de Zezé, Graciele agora é forçada a lidar com uma perda que não só abalou sua estabilidade financeira, mas também comprometeu a imagem de força que tanto cultivou. Para muitos, sua figura representava o equilíbrio da vida de Zezé, mas agora, diante dessa derrota, a exibição de vulnerabilidade foi inevitável. Fontes próximas revelam que, ao receber a notícia da decisão judicial, Graciele não conseguiu disfarçar as lágrimas. A dor foi visível e o choque foi tão grande que ela parecia será um dos momentos mais marcantes dessa história. Mas será que Graciele se recuperará? Sua imagem como influenciadora depende da sua capacidade de retomar a confiança, mas agora ela terá que lidar com uma ferida profunda que a vitória de Zilu trouxe. E o que fazer agora para Zilu? Sua vitória não apenas coloca em xeque a posição de Graciele, mas também a coloca em um novo patamar. Agora, ela pode investir em novos projetos, focar em sua vida pessoal e até mesmo explorar novos rumos em sua vida amorosa. Mas, apesar de toda a vitória, Zilu mantém uma postura discreta, não tripudiando sobre a derrota de Graciele. Para muitos, isso só fortalece ainda mais a imagem de mulher resiliente que ela vem cultivando.
O futuro de todos os envolvidos agora é um grande mistério. Zilu conseguiu conquistar não só a vitória jurídica, mas também o respeito de muitos que antes a julgavam. Para Graciele e Zezé, essa derrota pode ser o começo de uma fase ainda mais turbulenta. O relacionamento deles já Graciele Lacerda, que sempre se apresentou como uma mulher firme e inabalável ao lado de Zezé, agora se vê diante de uma realidade que jamais imaginou enfrentar. Após anos de uma convivência aparentemente sólida, onde ela se destacou como a peça central na vida pessoal e financeira de Zezé, Graciele agora é forçada a lidar com uma perda que não só abalou sua estabilidade financeira, mas também comprometeu a imagem de força que tanto cultivou. Para muitos, sua figura representava o equilíbrio da vida de Zezé, mas agora, diante dessa derrota, a exibição de vulnerabilidade foi inevitável. Fontes próximas revelam que, ao receber a notícia da decisão judicial, Graciele não conseguiu disfarçar as lágrimas. A dor foi visível e o choque foi tão grande que ela parecia não conseguir acreditar que o que estava vendo era real. O impacto dessa derrota não foi só emocional, mas simbólico. A mulher que durante tanto tempo foi apontada como a responsável pela gestão da fortuna de Zezé, agora se vê sem nada. A vitória que ninguém esperava e que abalou os alicerces do universo sertanejo. Zilu Camargo saiu vitoriosa em uma batalha judicial contra Zezé e Graciele Lacerda, e a repercussão foi de tirar o fôlego. Um processo que parecia sem fim, mas que trouxe uma surpresa bombástica que ninguém esperava que tudo tomaria este rumo. Antes de sabermos todos os detalhes, quero saber, você também acompanha de perto as polêmicas da família Camargo? Qual é a sua opinião sobre Zilu, Zezé e Graciele? Entre 0 e 10, qual nota você daria para cada um deles hoje? Deixe sua opinião nos comentários, porque queremos saber sua visão sobre esse enredo cheio de reviravoltas. Zilu Camargo, ex-esposa de Zezé, e Graciele Lacerda, a atual companheira do cantor, estão no epicentro de uma disputa que já parecia sem fim. Uma batalha judicial que se estendeu por anos, onde a disputa não envolvia apenas bens materiais, mas também os sentimentos e desgastes de um casamento de décadas. Para Zilu, a vitória foi mais do que apenas o fim de uma batalha judicial, foi o recomeço de sua jornada de autossuficiência e revalidação. Durante anos, ela foi rotulada como a ex-esposa de Zezé, alguém que, na visão de muitos, estava condenada ao anonimato e ao esquecimento, principalmente após o término do casamento. Suas desavenças com Zezé eram frequentemente expostas publicamente e ela foi alvo de piadas e críticas, como se sua dor não fosse válida. Mas agora, após anos de desgaste e uma luta feroz, Zilu se levanta como a grande vencedora moral dessa história. Não foi apenas uma vitória no tribunal, foi uma verdadeira virada de jogo. Ela não só reconquistou o que foi dela por direito, mas também resgatou sua dignidade e imagem pública, mostrando que sua história não estava e nem deveria ser definida apenas pelo casamento com Zezé. Quando Zilu soube da decisão favorável, fontes próximas revelam que Graciele Lacerda, que sempre se apresentou como uma mulher firme e inabalável ao lado de Zezé, agora se vê diante de uma realidade que jamais imaginou enfrentar. Após anos de uma convivência aparentemente sólida, onde ela se destacou como a peça central na vida pessoal e financeira de Zezé, Graciele agora é forçada a lidar com uma perda que não só abalou sua estabilidade financeira, mas também comprometeu a imagem de força que tanto cultivou. Para muitos, sua figura representava o equilíbrio da vida de Zezé, mas agora, diante dessa derrota, a exibição de vulnerabilidade foi inevitável. Fontes próximas revelam que, ao receber a notícia da decisão judicial, Graciele não conseguiu disfarçar as lágrimas. A dor foi visível e o choque foi tão grande que ela parecia não conseguir acreditar que o que estava vendo era real. O impacto dessa derrota não foi só emocional, mas simbólico. A mulher que durante tanto tempo foi apontada como a responsável pela gestão da fortuna de Zezé, agora se vê sem nada.